Vamos conversar sobre como o Covid incomodou tanto essa faixa etária da nossa população. Professora Rosalie, já que a gente está no assunto Covid, na pesquisa científica, de que forma que os pesquisadores se depararam com esse momento, né? Esse momento de Covid, e de que forma que a ciência, né, as pesquisas que estão acontecendo na universidade, elas mudaram um pouco de rumo, elas se atentaram para outras questões. Como ficou essa questão, essa abordagem do idoso para a pesquisa científica, que é mais a sua área? Então, uma das questões é que a gente sempre debateu o processo de inclusão do idoso e do respeito pela pessoa idosa, de como a pessoa idosa é vista dentro da nossa própria sociedade. E aí nós vimos com a Covid a exacerbação da parte, por parte até do meio virtual mesmo, com aquelas mensagenzinhas, né, que vinham para os idosos, sempre assim, é, algo sarcástico, né? Olha, vovó, se você sair à rua, vai ter um moço ali que vai pegar você, vai cortar sua aposentadoria. Olha, então assim, engaiolaram os idosos numa casa, nas suas casas, como se os idosos fossem os responsáveis pela transmissão da Covid. Olha que tipo de violência essa sociedade constrói. Então, assim, como que a gente pode dizer que nós temos uma sociedade que respeita o idoso? Como nós podemos dizer que nós olhamos para o idoso de uma forma reflexiva sobre o nosso próprio futuro, né? Sobre o nosso próprio envelhecer? Que sociedade é essa? Que justiça é essa? Então, a gente tem questionado muito dentro da antropologia, né? No passado, como que o idoso era visto. Então, o idoso ele já estava vulnerável muito antes da pandemia, e na pandemia ele ficou mais vulnerável ou não? Ou as coisas tá mais do que vulnerável? Sim, ficou muito vulnerável. Ele já era vulnerável, mas com a pandemia ele ficou mais. Por exemplo, a pandemia ela revelou, ela mostrou para a gente situações históricas da negligência que a gente já via, né, já vivia nas políticas públicas, incluindo o subfinanciamento do sistema político de saúde, do SUS, e muitas coisas que nós ignoramos ao longo dos anos, né, que a sociedade ignorava e que foram evidenciadas. Faltas de medicamentos nós sempre tivemos, hospitais que faltavam leitos sempre tivemos, falta de UTI sempre tivemos. Quantos idosos morreram na fila de um hospital esperando por um atendimento? Sempre tivemos. Mas agora, com todo o suporte da mídia, vamos dizer assim, né, e a pandemia, a gente teve mais uma causa de mortes, né, que foram as mortes oriundas da Covid. E tudo isso agravou muito, e não agravou só no âmbito da saúde, no âmbito da saúde mental também, porque a gente sempre ouve muitas falar de que a saúde mental é importante, que existem muitas pesquisas em torno da saúde mental sobre vários fenômenos que existem na sociedade, e agora temos mais um, que é a Covid, que é uma doença nova, que veio para ficar. A gente agora tem sequelas pós-Covid, né? Além da parte psíquica, do isolamento social, de toda essa questão emocional, a gente tem também as sequelas que afetam a memória, que podem causar outros prejuízos, né, do ponto de vista neuropsicológico. Bom, já falamos, né, sobre a saúde mental, a saúde física, né, as pesquisas que estão acontecendo, mas outros aspectos também incomodaram e também foram mais relevantes nessa época de pandemia para a terceira idade, né? Então, outro item é a parte financeira, né, Denise? Teve também um ponto, um aspecto muito peculiar, né? Com o idoso e o sustento da família, é isso? Então, o advento da pandemia, o que aconteceu? Economicamente, né, falando, muitas empresas devido ao lockdown, muitas empresas sofreram, né? Sofreram com os ganhos, né? Com a própria produção da empresa. E aí o que aconteceu? As empresas tiveram que demitir pessoas. E esse idoso lá que recebe aposentadoria, eles foram as pessoas que
conseguiram manter o sustento dessas famílias. Por exemplo, um filho com a nora e um neto perderam emprego, ambos perderam emprego. Esse idoso ficou como um provedor da casa. E, assim, uma forma também é um tipo de abuso, né, e desrespeito com o idoso, porque esse dinheiro que foi uma conquista que ele teve, né, um direito adquirido, por ter lutado a vida inteira, ter trabalhado e ter conquistado, né, essa aposentadoria. E aí, com esse dinheiro, eles compram remédio, alimentação, né, os produtos para higiene. Então, aconteceu isso aí durante a pandemia. Eles se tornaram provedores do lar. Fora a pressão financeira, né, que muitos sofreram em casa, a violência também cresceu, né? A violência ao idoso dentro de casa também cresceu. Né, Juliana? É um outro dado que também salta os olhos, né? Exato. A violência contra a pessoa idosa, ela sempre existiu, né? Sempre existiram fontes que recebiam denúncias de violência contra a pessoa idosa. Mas com a pandemia, devido ao estresse e as pessoas passarem mais tempo dentro de casa, o isolamento social, que fez com que as pessoas ficassem mais ansiosas, né? Os atos de violência contra o idoso ficaram mais claros, evidentes. E aí o Disque 100, que é o canal, o número, né, que recebe essas denúncias, um canal de denúncias contra a violência, de 3 mil, que era um número que normalmente se recebia anualmente, os números começaram a subir de forma muito exacerbada, né? Esse índice, por exemplo, no mês de abril de 2020, ainda no início da pandemia, chegou a 8 mil. E já em maio, ele foi para 17 mil denúncias de violência contra o idoso. E aí essas violências que mais apareceram são as violências tanto físicas quanto a violência psicológica, né? E aí em 15 de junho foi declarado o Dia Mundial da Conscientização contra a Violência contra a Pessoa Idosa pela ONU, né? E a gente tem uma pasta do governo, da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que faz esse controle, né, que recebe através do Disque 100, tem esse controle desses dados. E aí eles fizeram também uma cartilha para a sociedade. Então fica aí a dica também para as pessoas que não sabem como lidar com a violência contra a pessoa idosa, de lerem essa cartilha e terem acesso. A cartilha se chama Violência contra a Pessoa Idosa. Vamos falar sobre isso? É um assunto pouco comentado e há pessoas que acham que é normal, porque foram crianças que apanharam de seus pais e agora se sentem no direito também de serem violentos com esses que hoje são idosos, né? Como se fosse uma forma de corrigir, ou de extravasar ali o seu estresse, os seus problemas pessoais. Né? As razões pela qual isso acontece são muitas, né? Mas esse balanço que foi realizado em 2020 pelo Disque 100, ele mostra que essa violência, ela é muito pior na pessoa idosa, até mesmo se comparado com crianças e adolescentes. E o que a gente vê também é o luto. O luto, quando esse idoso ele perde alguém, né, a gente tem que fazer um discernimento entre um luto normal, um luto que é uma perda, tem uma melancolia, tem uma tristeza, que você vai indo com o tempo, vai assimilando, vai ressignificando essa perda, e você consegue sair, colocar ali em ato, através das palavras, do pensamento, concatenando tudo aquilo que você vivenciou com aquela pessoa que se foi, né? Isso, assim, faz um bem extremo para a alma, para essa pessoa. Mas, quando esse luto ele fica pernicioso, o que está acontecendo com a Covid? O processo de despedida das pessoas que se vão, ele é extremamente importante. Você tem que vivenciar esse período, você tem que sepultar essa pessoa. E o que aconteceu no período de Covid? Você não está conseguindo fazer isso, você não está se despedindo. Então, fica uma coisa assim, que fica ali, fica circulando dentro de você e você não consegue dar conta. Então, a gente tem que entender que quando esse luto ele está demorado, né, para
para sanar, você tem que procurar um profissional da área da saúde, um terapeuta, né, para saber ali como você vai ressignificar. Se você não conseguiu se despedir, que é um momento importantíssimo nessa pandemia. E isso está acontecendo demais com as pessoas. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão vivendo isso ali todo dia. Uma coisa é você perder alguém, tá, eu perdi, né? O passar do tempo, e elas estão confinadas. E aí é pior ainda. Então, a gente deve procurar um profissional da área de saúde para resolver essa questão. Nessa época de Covid, eu tenho atendido muita gente que veio em função do medo de pegar Covid, da dor de ter perdido alguém, da dúvida se toma, se não toma vacina, da dúvida de se esse é o momento certo de tomar decisões, né, para o seu futuro de vida, enfim. Eu fico imaginando como é que essa sociedade se constrói. Então, a nossa proposta reflexiva com a Covid é que, ao longo desse tempo, a gente já viu que não é só idoso que morre de Covid. Tem muitos jovens que morrem de Covid. Então, se nós tivermos que lutar por uma sociedade, nós temos que lutar uns pelos outros. Nós temos que lutar para que nós, enquanto sociedade, possamos ter uma estratégia de vida melhor, mais digna, mais inclusiva, mais respeitosa para com o outro, independente da vida. Independente da, você tem pouca vida ou tem muita vida. Quem sou eu para dizer isso? Então, vamos repensar a medicina? Vamos repensar a nossa forma de atendimento médico? Vamos respeitar a nossa forma de ter condições de oferecer aos nossos descendentes melhores condições de envelhecimento? Eu espero que quem possa nascer hoje tenha, daqui a 60, 70, 80 anos, uma qualidade de vida muito melhor do que a minha, que tem 60. Que possa olhar para o futuro de uma forma projetiva, perspectiva de crescimento, e não olhar para o processo de envelhecimento como algo que termina a vida, né? Que bota a vida num fim. Não, é algo que usufrui, e é muito bom poder olhar para os idosos e ver a harmonia, a alegria de volta, a vontade de viver de volta.